Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para conversar um pouquinho sobre a mandioca, sobre os resultados de produção dessa safra e também os resultados econômicos para os produtores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Haroldo Elias Tavares, ele que é analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Haroldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ok, bom dia a todos no Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje para comentar e falar um pouco sobre a cultura da mandioca, né? Então, estamos à disposição. Haroldo, vamos começar falando um pouquinho dessa atual safra da mandioca. Os trabalhos de colheita começaram aí no mês de abril e aí a estiagem tem impactado na produção alcançada pelos produtores, né, Haroldo? Sim, de certa maneira, porque tem duas situações, né? A mandioca, ela é destinada à indústria, né? Obviamente, no sul de Santa Catarina, ela tem essa representação, né? Várias indústrias instaladas, e no Alto Vale do Itajaí. Então, no sul do estado, onde tem uma região com solos mais arenosos, até que a colheita começou em março e abril, principalmente, e no Alto Vale, sim, ele está no Alto Vale de Rio do Sul, né? Alto Vale do Itajaí, essa colheita atrasou, né? Até pelo tipo de solo, e com a estiagem o processo de arranquio é dificultado, né? Então, e os preços, eles abriram em abril na faixa de 350 a tonelada, e desde há 3 anos atrás nós tínhamos uma cotação de R$ 600 a tonelada, um preço muito, muito bom, né, praticado, e desde então vem caindo, né, nas últimas 2 safras, ok? E aí, Haroldo, nesse momento, além de uma diminuição na produção, a gente também encontra essa diminuição nos preços. Por que tem essa movimentação negativa nos preços se o produto também está menos ofertado? Sim, principalmente em função da situação que a gente vive, né, desde março, com a pandemia. Tem alguns mercados regionais bem específicos, né, de Santa Catarina, pequenos engenhos, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, Biguaçu e outros municípios aqui por perto, que tinha essa produção local destinada a restaurantes, né? E esse consumo, essa demanda caiu em torno de 60%, o relato de alguns pequenos engenhos, né? Essa é uma situação. E também o consumo, de uma maneira geral, deu uma queda para o item, né? Farinha mas esperamos que tende a ter uma reação, né, nessa questão do consumo. E aí, Haroldo, uma movimentação curiosa também é que, apesar do preço da tonelada estar caindo, aquele produtor que vende pela quantidade de amido, esse está um pouquinho melhor nesse momento. É um pouco melhor porque é uma situação que paga, e com a estiagem, né, há uma concentração maior de amido, né? Então aí esse produto tem uma valorização um pouco melhor simplesmente pela tonelagem, né? Então, nesse aspecto aí tem uma certa vantagem da questão da qualidade, né? Produto a concentração de amido, e quando é pago pela essa concentração, aí o agricultor ganha tem um percentual um pouco maior no rendimento. E aí, Haroldo, a gente comentou, né, dos preços nesse momento caindo por essa queda na demanda em função de toda essa situação de pandemia de coronavírus, isolamento social, mas os preços da mandioca, você já comentou, vem caindo nos últimos anos. Por que a gente vê essa desaceleração nas cotações ao longo dos últimos anos? É um pouco a questão do consumo, né? Também a questão por exemplo, a mandioca tem várias finalidades, né? O polvilho, a questão da tapioca, que vem aumentando, certo? Até o consumo no sul do Brasil, que não era tão tradicional como no Nordeste, né? Vem aumentando nesse aspecto. A questão da farinha, aí sim, vem baixando o consumo, e esses derivados. Por outro lado, tem o aipim, né? Que a gente fala mandioca brava, né? Mandioca brava, e o aipim, né? Mandioca de mesa, que se chama. Então, essa também,
de certa maneira, tem um consumo relativamente, mais um consumo de mesa, né, cozido, e também vem, em alguns momentos, cai esse rendimento sempre com a preferência da batata, né? Então, esse contraponto que se faz, talvez a batata é mais rápido de se fazer, não dá tanto trabalho, é a questão de preparação também, mas em comparação, eu acho que como é um produto que tem até um percentual de uma qualidade nutricional um pouco melhor que a batata, é interessante ter esse contraponto, né? Que às vezes a batata está com preço mais alto, como está nesse momento, e o produto, né, aipim, mandioca de mesa, né, o aipim aqui no sul, tem esse consumo regionalizado. E aí, Haroldo, que tipo de consequências esse movimento aí da queda dos preços, a diminuição dessa demanda pode trazer para os próximos anos? A gente pode ter uma diminuição nas áreas cultivadas a partir da próxima safra? Essa diminuição da área cultivada, ela já acontece em todo o sul do Brasil, né? E no Brasil como um todo, né? O Brasil, na década de 70, era o maior produtor, um dos maiores produtores mundiais de mandioca, foi perdendo essa posição, chegando em quarto, posição quinta, posição assim, e também os estados, né? Paraná, que é um dos maiores produtores, a área de cultivo vem diminuindo, principalmente o aspecto da questão da mão de obra, né? O arranquio, que ainda a mecanização nessa cultura, ela ainda enfrenta problemas, né? Algumas adaptações, e a outras culturas, né? Mais rentáveis, né? As commodities, até a soja, que vem tomando o lugar de várias áreas, né? Tanto Paraná como Santa Catarina e outras regiões, e até pequenas áreas, né? No sul de Santa Catarina, que não se cultivava soja, nos últimos 3 anos já estamos com mais de 6.000 hectares cultivados de soja, que vem tomando esse espaço tanto da mandioca como do feijão, né? Culturas, produtos básicos, né? Na alimentação. Isso é um fator até que preocupa nessa movimentação diária, né? Expansão contínua que temos da soja. Obviamente, a soja não é culpada, porque traz essa saldo da balança comercial, né? Ainda mais agora com a cotação do dólar, mas algumas políticas públicas para esses produtos como mandioca e feijão devem ser estimulados, né? E aí, com essa tendência de diminuição diária, a gente pode esperar uma retomada desses preços, uma valorização das cotações no próximo ano? Exatamente, né? Até no próximo, ao decorrer da safra, agora até final do ano, esses preços podem ter uma valorização, né? Porque a produtora, às vezes, a mandioca de segundo ano, né? No sul do estado já praticamente está colhendo, agora vem, se o preço tivesse compensador, essa mandioca de um ano, que se chama, de um ciclo só, o pessoal vai para o arranquio, né? Mas não tendo os preços compensadores, às vezes deixa para um segundo ano. Então, mandioca tem primeiro de um ciclo e de 2 ciclos, né? Então, tem essa maneira do agricultor também, se não tiver pouco valorizado, ele deixa para o próximo ano esperando o preço. Haroldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as movimentações aí desse mercado da mandioca em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Tá ok, é uma cultura tradicional, né? É uma espécie nativa do Brasil, acho que é uma cultura interessante, porque ela tem uma resistência, né? Relativamente bem melhor em termos fitotécnicos comparado com outras culturas, outras plantas, outras espécies. Ela tem uma resistência à estiagem, é uma cultura que tem, em termos de insumos, ela tem um custo de produção menor comparado com soja, comparado com milho, e é uma cultura mais rústica. Eu acho que e também, como mandioca e feijão, são culturas básicas, né, que é necessário um apoio, políticas públicas de apoio à manutenção dessas culturas que fornecem, né, a alimentação básica da população como um todo, tá ok? Haroldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Tá ok, agradeço. Um abraço a todos.
O Haroldo Elias Tavares, ele que é analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, conversou com a gente para traçar um panorama da atual safra de mandioca lá em Santa Catarina. Segundo o Haroldo, a estiagem que afetou o estado nesse ano prejudicou também a produção da mandioca, uma produtividade menor na quantidade e no tamanho das raízes colhidas, também dificultando o próprio trabalho de colheita, a própria retirada da raiz debaixo da terra seca. Por outro lado, aquele produtor que negocia a mandioca pela quantidade de amido, esse vai tendo uma condição melhor, já que a estiagem ajuda a concentração de amido na raiz. Apesar dessa queda na produção, os preços também vêm caindo nesse momento. O Haroldo destacando o movimento de forte queda nas cotações nos últimos 3 anos, em função da diminuição da demanda que vem caindo ao longo do tempo, mas principalmente nesse ano, em função desse momento de pandemia, de isolamento social, esse consumo da mandioca caindo bastante e isso afetando os preços. O Haroldo considera que ao longo do ano a gente deve ter uma retomada na valorização dessas cotações, justamente em função do término dos trabalhos de colheita que estão chegando na sua reta final, e aí essa menos quantidade de oferta deve ajudar as cotações a subirem. De qualquer forma, a mandioca vem perdendo espaço no cultivo brasileiro ao longo dos anos, a expectativa é de menos área cultivada ainda para a próxima safra, o que também deve ajudar um pouco nos preços para o próximo ano, para 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.